Em 1972, 14 anos depois da publicação de A Condição Humana, a Hannah Arendt participou de um congresso cujo tema era a obra de Hannah Arendt. Nessa ocasião, foi sua amiga Mary McCarthy quem questionou Arendt publicamente acerca da dificuldade de admitir que assuntos sociais não pudessem ser também assuntos políticos. Essa distinção entre o social e o político é possivelmente uma das mais ambivalentes do pensamento de Arendt. A questão de McCarthy ressoou em diversas críticas desde então e segue perturbando quem se depara com essa rígida distinção. Eu me incluo entre elas. E como todo problema de pesquisa surge de uma inquietação, foi aqui que surgiu a minha. Arendt parecia ter razão. Ela defendeu, até seus últimos dias, a ideia de que libertação social não pode ser equalizada com liberdade política. Ou, em outras palavras, que ganhos sociais não conduzem necessariamente à participação política. Mas a Arendt também parecia errar. A forma como ela apresenta a distinção é tão rígida que imediatamente a gente percebe as deficiências e as possíveis consequências indesejáveis, uma separação insustentável entre economia e política, o não reconhecimento da pobreza como um problema político de primeira grandeza, a impossibilidade de reconhecer que demandas sociais como habitação, educação e saúde têm implicações políticas, que questões historicamente consideradas de ordem privada, como a questão de gênero, não possam pautar a agenda pública. A minha tese abraçou essa ambivalência e eu desenvolvi meu trabalho admitindo as deficiências, mas propondo olhar para a sua gênese, no caso, a questão judaica. Tanto a experiência de Arendt como judia, como seus textos sobre o tema. Assim, essa distinção pareceu fazer um pouco mais de sentido. Essa rígida distinção entre social e político se encontra ali na Condição Humana e Arendt faz menção às experiências políticas da Grécia Antiga para apresentar as concepções de esfera pública e privada e desenvolver a ideia da emergência de uma nova esfera na modernidade, a social. A partir dessa novidade, Arendt estabelece uma distinção entre o social e o político para direcionar sua crítica ao esgarçamento da esfera pública na modernidade e o consequente encolhimento da política. Então, nessa obra de 58, ela elabora o diagnóstico de que na modernidade, a esfera pública parece apresentar obstáculos à participação política de maneira mais alargada, o que equivale à liberdade em seus termos. Ela identifica o encolhimento dos espaços institucionais que poderiam garantir a atuação política e a construção de acordos a partir da manifestação de diferentes perspectivas de homens e mulheres. A crítica se dirige, portanto, à instrumentalização da política e desses espaços, agora voltados à satisfação de interesses privados, que acabam por minar o cuidado e a responsabilidade por aquilo que é público e compartilhado. Se Arendt possivelmente parecia correta ao apresentar esse diagnóstico, e nisso seus comentadores não parecem discordar dela, a forma que ela encontra para apontar para estes problemas gera uma avalanche de críticas que começa na década de 70 e segue reverberando até hoje. Ocorre que a maioria dos críticos atribui essa separação rígida entre social e política a uma suposta gregofilia de Arendt, ou nas palavras de Ben Habib, é um gregocentrismo. A força da motriz da crítica se move, então, por um suposto antimodernismo da autora, que ao se manter presa às referências políticas grega e romana, não tem recursos para refletir sobre o seu próprio tempo, como acusou Habermas. Ao aprender um retorno à Grécia Antiga, a Arendt, segundo essa crítica, apresenta um conceito de política esvaziado de elementos sociais e econômicos. Ocorre que, ainda que Arendt tenha a Grécia Antiga como uma referência em A Condição Humana para estabelecer a distinção entre social e político, eu defendo na minha tese que a gênese dessa distinção remonta a outra experiência, a de Arendt enquanto judia e das reflexões que ela empreende acerca da história dos judeus modernos na Europa e da política sionista. Se a condição de judia pautou o agir político de Hannah Arendt a partir da ascensão do nazismo, foram também os problemas que ela identificou na política guiada pelos líderes judaicos que influenciaram seu pensamento político. O que me interessa nessa crítica à política judaica é a asserção mais dura e repetida pela pensadora a respeito das lideranças judaicas, que eles haviam sido parte da tragédia vivida no século XX. Isso era consequência de uma história de mais de 150 anos em que o povo judeu viveu apartado da vida política na Europa, acreditando que ser tolerado bastaria para garantir uma integração aos gentios. O caminho trilhado pelo judeu moderno, a Arendt identificou, foi o da busca pela sobrevivência a qualquer preço. As falhas dos fracassos da política sionista, a história do judeu moderno, marcada por um afastamento da vida política, configuram um terreno
de onde brota o pensamento político de Arendt, assim como os pontos de luz que a autora encontrou nas histórias de judeus e judias que tentaram agir de forma diferente, se responsabilizando pelo mundo onde estavam inseridos. Quando a Arendt publicou A Condição Humana, em 58, completavam-se pouco mais de 17 anos ao chegar aos Estados Unidos. O que não pode passar despercebido, contudo, é que entre esse período até a intensificação da sua atividade intelectual, há um espaço temporal de cerca de 15 anos na vida de Arendt, determinante para o desenvolvimento de sua teoria política. Ela foi lançada à atividade política com a ascensão do nazismo na Alemanha, quando percebeu que deveria atuar como judia. Entre 1933 e por volta de 48, ela esteve próxima à organização sionista, lutando em defesa do seu povo, numa oposição leal, e desenvolveu dezenas de textos de intervenção que refletiam sobre a situação política e a história do judeu moderno. São textos que guardam o embrião do pensamento político de Arendt e que viriam a ser reunidos e publicados somente em 2007, sob o título de The Jewish Writings, cuja versão traduzida chegou ao Brasil em 2016, como escritos judaicos. E ainda que a palavra judeu seja encontrada somente uma vez em toda a condição humana, a minha tese sustenta que a distinção entre o social e o político desenvolvido nessa obra diz mais a experiência de Arendt enquanto judia, que se lançou no mundo para agir politicamente em defesa do seu povo e da sua análise política acerca da história dos judeus modernos, do que da experiência política na Grécia Antiga. Ademais, retornar a esses textos, que ainda guardam certa marginalidade entre os estudos sobre Hannah Arendt, é uma oportunidade de alargar a compreensão a respeito dos fundamentos e da gênese do pensamento político e filosófico da autora. Sua dedicação à compreensão do que houve com o povo judeu baliza o desenvolvimento de uma teoria que não se restringe a refletir sobre a questão judaica, mas se estende à compreensão dos problemas políticos do tempo em que ela vivia e que encontram seu caráter mais universal e abstrato em A Condição Humana. A minha tese propõe, portanto, mostrar que o trabalho de interpretação da obra de Arendt requer atenção especial à sua biografia e às suas experiências. Por isso, ele centraliza não apenas esses textos entendidos como de intervenção, como os da década de 50 e 60, ou imaturos, como das décadas de 30 e 40, mas também a sua biografia e as cartas que trocou, por exemplo, com Scholem, Mary McCartney e Karl Jaspers. Essa metodologia por si contradiz a acusação de que Arendt seria uma antimoderna, por ter pensado a política a partir da Grécia Antiga. Se por um lado é verdade que Arendt encontra na política da Grécia Antiga os elementos necessários para a construção de uma noção de política que garanta a participação dos cidadãos na esfera pública, orientados pelos interesses compartilhados, são os problemas que ela identifica na política judaica que informam o avesso da noção política que apresentaria em suas obras mais maduras, de forma até mesmo normativa. Então, eu divido meu trabalho em duas partes. Na primeira, eu apresento a distinção entre o social e o político tal qual desenvolvido por Arendt em A Condição Humana e sobre a Revolução, que são nessas obras que a autora se refere a essa distinção de forma explícita e desenvolve de maneira mais categórica. E eu recupero as críticas de Habermas, Ben Habib e Hannah Pitkin, cujas críticas atribuem os déficits da distinção entre o social e o político a uma suposta gregofilia de Arendt. Assumo, ao reconstruir essas críticas, que elas nos ajudam a indicar os limites dessa distinção. Mas eu questiono essa gregofilia que atribuem a Arendt, na medida em que assumo que a distinção entre social e político tem sua gênese na questão judaica e nos problemas políticos modernos que Arendt testemunhou e sobre os quais ela refletiu. Reconhecemos que essa distinção tem algum sentido, não nos impede, contudo, de admitirmos que ela também apresenta sérios problemas. A insistência na rigidez em separar os conteúdos sociais de conteúdos políticos, sem dúvida alguma, traz deficiências insolúveis a essa distinção, e encontramos na literatura quem faça muito bem o trabalho de apontá-las. Na segunda parte da tese, eu introduzo os elementos biográficos de Hannah Arendt, que revelam seu engajamento com a política judaica, e analiso seus escritos judaicos, principalmente os que tratam da história do judeu moderno, das historiografias assimilacionista, nacionalista e da política sionista. Ali eu analiso os textos escritos sobretudo entre 30 e 40, que guardam certa marginalidade nos estudos sobre o trabalho de Arendt, e também nos textos de 50 e 60, que tratam da questão judaica, reunidos nos escritos judaicos, assim como em As Origens do Totalitarismo, Eichmann em Jerusalém e Rael van Hagen. Bom, e afinal, o que a questão judaica tem a ver com a distinção entre social e político? Por exemplo, a noção que Arendt desenvolve sobre a coragem e a condição humana, pensando nos gregos, pode ser lida a partir do exército judaico que nunca foi criado durante a Segunda Guerra Mundial.
Nesses textos de intervenção na década de 40, ao defender a formação desse exército, vemos Arendt defender a coragem como virtude política, para que a vida não seja orientada pela sobrevivência a qualquer preço, e que não seja balizada por interesses privados que minam o cuidado com o mundo. Ao analisar a história da presença do povo judeu na Europa e ao testemunhar uma catástrofe seguida da formação do Estado de Israel, fundada em bases de areia, ignorando a presença dos povos árabes, Arendt pôde moldar e desenvolver sua defesa inconteste da política identificada à participação, ao pertencimento a uma comunidade ancorada na pluralidade humana e na ampla participação política dos cidadãos. Ao criticar duramente os conselhos judaicos por terem colaborado com os nazistas durante a Segunda Guerra Mundial e a Realpolitik, que conduziu a política sionista em diferentes momentos, vemos Arendt criticar a política balizada pela busca da sobrevivência a qualquer preço e do mal menor. Enxergamos aqui a crítica que ela faz lá em A Condição Humana à instrumentalidade da política e entendemos, de alguma forma, a sua radicalidade na defesa da prioridade da política. O paradoxo dos direitos humanos, que se ancora no ideal abstrato de ser humano, é amplamente conhecido da perspectiva de origens do totalitarismo e da experiência das massas apátridas da Primeira e Segunda Guerra. No entanto, quando nos voltamos a esses textos judaicos, encontramos a raiz dessa reflexão na análise que Arendt faz sobre a relação entre o judeu moderno e o iluminismo, ainda nos séculos XVIII e XIX. Ali entendemos o fracasso dos direitos humanos pautados na noção abstrata de humanidade, a partir da assimilação fracassada e da emancipação falaciosa do povo judeu na Europa. Ao refletir sobre os limites do processo de assimilação do judeu moderno na Europa, entendemos os limites que Arendt enxerga nas conquistas sociais e como as noções de par e parvenir servem à reflexão sobre a distinção entre quem busca se ajustar a uma comunidade e quem busca agir politicamente. A história da presença do povo judeu entre os povos europeus ao longo de 150 anos pode ser resumida à história de um povo que jamais conseguiu adentrar a política europeia. Ao refletir sobre essa história, Arendt nutre sua rejeição a qualquer tipo de saída individual para problemas coletivos, orientada pela sobrevivência a qualquer preço e por um comportamento que busca suprimir a singularidade que cada ser humano carrega. Essa rejeição se forja a partir da fragilidade em que Arendt identifica nas saídas encontradas pelos judeus para serem integrados à boa sociedade europeia, que no máximo fizeram com que fossem tolerados. Arendt recusava a ideia de que a política fosse uma necessidade da vida humana, cuja tarefa se limitasse a possibilitar que o indivíduo buscasse seus objetivos em paz, sem ser molestado por ela. Essa ideia abriria o caminho para a possibilidade de, em algum momento, se prescindir da política. Ao identificar que, desde a antiguidade, a política parece ter perdido seu sentido com a fuga para o espaço privado e a retirada da responsabilidade pelo mundo, que conduziu homens e mulheres a uma apatia política, Arendt se incumbe da tarefa de recuperar sua dignidade, que se perde quando deixamos de compreender o que é de fato a política. A distinção entre o social e o político se apresenta, assim, como uma forma de Arendt compreender esse problema e se ancora, sobretudo, em uma teimosa tarefa de defender que a política é a busca constante de acordos, o que exige ação conjunta, guiada por interesses comuns e voltadas ao cuidado com o mundo. Essa distinção entre social e político só pode ser compreendida se admitirmos que a sua gênese não está nas obras publicadas a partir do final da década de 50, onde encontramos a rigidez dessa distinção manifesta em seus principais déficits. Essa tese pretendeu sugerir que compreendermos a distinção entre social e político, que a gente compreende melhor essa distinção entre social e político se buscamos as suas raízes no enfrentamento diário com a questão judaica. A leitura dessa tese exige, assim, o esforço da leitora e do leitor de não olhar para a imediaticidade das consequências da distinção rígida entre social e político, mas para sua gênese e para aquilo que ela aponta, a prioridade da política. Em uma das correspondências de Jaspers a Arendt, ele afirma que ela é exagerada. Arendt responde: é claro que eu sou, como é que é possível pensar sem ser exagerada? Eu acredito que a distinção que Arendt faz entre social e político e atravessa seus escritos, dos preambulares aos mais maduros, é um dos maiores exageros do seu pensamento. Arendt exagera ao nunca admitir a porosidade entre as duas esferas, sustentando uma rigidez que só pode ser possível em nível abstrato, o que conduz a Arendt ao erro de nunca admitir, por exemplo, a pobreza como um problema eminentemente político, ou no reconhecer o teor político da questão negra, por exemplo. Se nos mantemos presos à condição humana, sobre a revolução ou reflexões sobre o Little Rock,
É possível que Arendt pareça extremamente exagerada ao distinguir o social do político e precipitadamente podemos cair no rápido argumento de acusá-la de antimoderna, elitista ou gregocêntrica. Por outro lado, se a gente desloca a perspectiva interpretativa e questionamos por que Arendt exagerou e o que ela pretendia mostrar ao distinguir o social do político, então essa distinção parece oferecer algum sentido, mais facilmente apreendido, sobretudo se traçamos um caminho investigativo de volta aos escritos judaicos. Não penso, como parte da literatura crítica, que a distinção de social e político informa um gregocentrismo, que atravessa a condição humana, um elitismo que permeia sobre a revolução, uma alusão ao racismo, em reflexões sobre Little Rock, ou, em linhas gerais, uma incapacidade de compreender os problemas de nosso tempo. Mas uma defesa inconteste da prioridade política é o que eu encontro nessa distinção. Os limites e as fendas das experiências judeu-moderno iluminam assim, encontro na minha tese, a teoria política de Arendt, que defende, sobretudo, a pluralidade como base da formação de qualquer comunidade política. Ancorada nesse princípio político, a seu ver, as comunidades devem oferecer a possibilidade de participação a todos cidadãos e cidadãs por meio da institucionalização de espaços alargados de decisão política, que, por sua vez, devem estar pautados pela busca de acordos. Esses eventos tangenciam a questão judaica e informam a premência de uma política capaz de acolher diferentes perspectivas, ao invés de condicionar direitos e a liberdade a um ideal abstrato do ser humano. Em suma, as experiências de Arendt enquanto judia e as suas reflexões sobre a questão judaica estão na base da recusa inconteste de uma política instrumentalizada e guiada pelo princípio do mal menor. Para ela, a política pode ser vivida com dignidade, não apenas pelos gregos antigos e pelos personagens heróicos de Homero, mas no tempo presente, por homens e mulheres comuns como eu e você.